Pois é, né, irmãos? Vou apresentar um Jesus Cristo para vocês aqui, que tem muitos que não conhecem esse Jesus Cristo. Tem muitos que não conhecem. Tem um Jesus Cristo, tem vários Jesus Cristo, né? Vocês viram que Jesus falou que viram vários Cristos. Olha Cristo ali no templo, olha ali Cristo ali na montanha. Não vai, porque tem vários Cristos, vão sair por vários Cristos que estão por aí para enganar, se possível, até os escolhidos. Então existem vários Cristos. Existe um Cristo aí, ele é meio italiano, assim, não usa barba, usa terno, é um homem, assim, é um espírito homem, né? É um espírito homem. E ele faz sinais, prodígios, maravilhas, faz cair fogo do céu. Tudo isso está na Bíblia. Vocês sabem que está na Bíblia. Vocês já foram doutrinados na tese do tá escrito. Tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito. Tá, tudo bem. Então existe um Cristo que ele impõe certas condições para amar você. É aquele Jesus Cristo. É aquele Jesus Cristo que eu até tem uns 3 versinhos que eu também estou começando a aprender a usar o tá escrito, tá escrito, tá escrito. Eu não gosto. Porque eu sei que isso é uma prática de fariseu. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o estudo bíblico, mas o estudo bíblico é uma porta do diabo dentro da igreja. Porque através do estudo bíblico, as pessoas são colocadas para fora da igreja. Porque não concorda com um ponto doutrinário. Então aqueles que estudam mais a Bíblia se acham superiores e querem impor seu entendimento sobre os outros. E aí nasce o grupo, porque ele tem o entendimento certo. E aí nasce o grupo. O grande problema da Irmandade é o orgulho. O povo não quer aceitar. Sabe por quê? O pessoal está tão fanático para condenar adúltero, divorciado e gay, e quem fez sexo no casamento, que não dá tempo de refletir sobre mais nada. Tudo, tudo é focado nisso. A vida é congregar, atravessar a rua se vê um irmão parado, não visitar os esquecidos, olhar feio para as irmãs que entram com, né, mais ou menos assim com vaidade. Os irmãos ficam lá vendo quem vai cair primeiro, para depois falar, bom, aquele que está de pé, olha para o que não cai. Então aquele que está na igreja, ele acha que está de pé. Então, tudo bem. Todo esse cenário você já sabe, quem já está careca de me ouvir falar. Só que nós temos um Jesus Cristo, que é o Jesus Cristo, é o que eu falo, é um Jesus Cristo diferente. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar pelos nossos irmãos. Tá, Jesus Cristo deu a nossa vida por nós. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá sua vida pela dos seus amigos, não servos. Servos inúteis. Amigos. Cristo morreu por nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Ora, se você conheceu Deus, aceitou Jesus Cristo, ele te perdoou antes, você era pecador, antes de ser filho de Deus. Você não conhecia Cristo, você não havia ainda nem se batizado, nem conhecido a palavra de Deus, você não tinha aceitado Jesus Cristo, embora da igreja que você está. Então, antes de você ser filho e adotado filho de Deus, você era o que? Era um morto. Porque aquele que aceita Cristo sai da morte e vai para a vida. Então, os mortos, deixa os mortos enterrar seus mortos, lembra? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Então, quando vocês estavam já mortos no pecado, vocês pecavam. E Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Mas não era filho, era ainda pecador. Aí você passou a ser filho de Deus. Então ele morreu pelos estranhos, pelos pecadores, que nem conhecia ele, que estavam mortos dos pecados. Aí de repente eles se tornaram filhos de Deus. E aí, não passe de mágica, Jesus Cristo mudou a cara. Aí o que ele perdoava, não perdoa mais. Quando foi para vir para Jesus Cristo, para aceitar Cristo lá na igreja, vamos falar CCB, que vocês falam que a CCB é graça, que o batismo Deus chamou para essa graça. Então eu vou conversar com vocês de um jeito que vocês me entendam, tá? Porque eu não estou pregando para outras igrejas, muito embora outras igrejas estão bebendo desse cálice da repreensão. É o cálice da repreensão. O espírito do profeta Elias vai, uma boca, ele derruba todo o império da Babilônia, todo o império de Baal, ele derruba em todos os profetas, falsos profetas do velho no tempo de Elias, com uma pregação, porque ele fez cair fogo do céu. Vocês, mas o irmão vai fazer cair fogo do céu? Eu falei, não, eu não vou fazer cair fogo do céu, mas eu estou fazendo cair o fogo do perdão. Vocês conseguem fazer cair o fogo do perdão na igreja? Não, vocês conseguem cair o fogo no pecador, para queimar o pecador. O fogo que cai na CCB é o fogo consumidor que derruba, consome e queima o pecador.
Porque vocês dizem que vocês não têm pecado. Vocês falam que o pecado de vocês é fraqueza, o pecado do outro é maior do que o de vocês. Então vocês têm orgulho. Vocês têm o câncer. Então o câncer maligno, que é o orgulho, vocês não aceitam, né? Você só combate adúlteros, divorciados, pessoas de outras igrejas e gays. Vocês odeiam e fornicários. Então, Cristo morreu por nós sendo ainda pecador. Então, agora que a gente se tornou filho, se a gente cometeu um pecado, vamos supor, um pecado igual, aí ele não perdoa mais. Ah, ele perdoava quando a gente era estranho. Quando você passou a ser filho, esse Jesus Cristo italiano de 70 anos sem barba, branco, homem, Deus homem que vocês têm na CCB, ele não perdoa mais. Mas como que pode, então? Como que pode isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que perdoa o estranho, aquele que não é filho, é criatura, está morto nos pecados, lamaçal da sujeira. Perdoa ele, morre, desce do céu e morre por ele. E depois que aquele pecador aceitou Jesus, está tentando se salvar, ele comete um pecado. Claro, não vai cometer a mesma quantidade de pecados, mas ele vai pecar. E a hora que ele pecar, ah, meu amigo, você pecou, você caiu no adultério. Mas quando você conheceu Jesus Cristo, ele tinha cometido adultério. Mas se cometer adultério depois que é filho de Deus, aí Deus não perdoa mais. Então isso daí não é Deus, daí é o diabo. Transfigurado de Deus em forma humana. Como é que eu posso perdoar um estranho e não vou perdoar meus filhos? Só se for o diabo. Não, senhor. O amor de Deus é incondicional. Se ele perdoou um pecador que nem é, nós éramos ainda pecadores quando ele morreu. O que dirá agora que nós somos filhos? O amor de Deus, ele é muito maior, para perdoar agora, porque é infinito. Aliás, Deus não tem amor, Deus é o amor. É isso que vocês não entendem. E a graça de Deus é de graça. Não precisa pagar. Ah, vou pagar com dinheiro, não vou dar coleta. Não, não é isso que nós estamos falando. Coleta a gente dá para o templo, dá para o site, dá para os ministérios, porque precisa se manter, claro. Agora, o que eu estou dizendo para vocês, é que a graça, que de graça recebeis, de graça dai, é o quê? É de graça, sem cobranças. Sem cobrar nada em troca. Ah, mas como é que fica então? Eu ando certinho, eu sou santo, eu sou firme e fiel, e Deus vai salvar igual o pecador? É, vai salvar igual o pecador. E aí, o que você tem a ver com isso? Você não morreu na cruz. Você não é Deus. Ou você é Deus. Vocês são deuses. Vocês são santos, vocês são fariseus. Por isso vocês apontam o pecado para o outro. Irmão, se você caiu no pecado, e você pede para Deus a misericórdia, você é filho de Deus. Você é um filho de Deus. Deus perdoou toda a humanidade, sem exceção. Pedófilos, adúlteros, matadores, assassinos, a pior espécie de ser humano, Deus perdoou, Deus morreu por todos. Deus não morreu só para os italianos de 1910 para cá, Deus morreu por todos. Todos os mais bárbaros possíveis, os mais cruéis. O próprio Pedro negou Cristo. Os homens bárbaros mais ruins que você pensar, que vocês odeiam, vocês têm nojo. Jesus Cristo morreu por todos, mas vocês não aceitam esse Jesus. Esse Jesus vocês não aceitam. Vocês querem o Jesus italiano lá, o Jesus da congregação, que ama antes de passar. Vinde como estáis, aí chega no braço e se batiza. Todos os pecados estão perdoados. Todos, sem exceção. Bom, agora que você é filho de Deus, se você pecar, Deus não perdoa mais. Ah, então esse é um Deus de duas caras. Mas é claro que a pessoa vai tropeçar. Tanto é que em Tiago 5 está escrito, confessai os vossos pecados. Lê lá Tiago, vocês vão ver que quem é filho de Deus também peca. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo. Vocês têm a mania de achar de que quem se batizou não peca mais. Mas só que vocês têm uma classificação. Tem pecados que Deus perdoa, que é o orgulho. Ah, orgulho é uma fraqueza. O adultério, ser gay, cair no sexo antes do casamento, divorciar e casar de novo, né? Esses pecados, eles são pecados mais graves. Esses Deus não perdoa, são pecados de morte. E o orgulho, a fofoca, a maledicência, amaldiçoar os outros, olhar feio, desprezar, isso é uma fraqueza. Nós somos fraquezinhos, não, senhor. Na balança de Deus, o orgulho é pior. O orgulho é o pior pecado que você pode cometer, porque ele é igualzinho ao pecado que derrubou o ser mais perfeito dos céus, que é o diabo.
Então não é que o adultério está aqui, os pecados estão aqui e o orgulho é uma fraqueza. Não, o orgulho está aqui, ó, está aqui em cima. O orgulho é o pior pecado que você pode ter. É que querer achar que o pecado do gay, o pecado do adúltero, o pecado daquele miserável, para você é um miserável, que ali não merecia nem estar na igreja. Quantos aqui me xingam de miserável, maldito, desgraçado? Homens, não posso nem falar aqui no ar para vocês, às vezes tem criança ouvindo. Coisas tenebrosas vocês falam. Porque vocês têm um orgulho, vocês têm uma chaga dentro de vocês. Vocês desejam a morte de um pregador. Deus manda um profeta do meio de vocês. Que vocês só ouvem ancião. Quando Deus manda um profeta, contrariando as coisas, matar o profeta. Mas na Bíblia sempre foi assim. Todos os profetas que Deus mandou em Jerusalém, todos em Israel, todos foram perseguidos. Não teve nenhum que recebeu. Vem cá, irmão. Não, vocês perseguiram todos os profetas. Porque Ezequiel falou, vai, prega, quer que deixem de ouvir, quer ouçam. Porque são casa rebelde. Não importa se vão ouvir, não, prega, porque saberão que teve um profeta. Vocês vão saber que a palavra da correção passou por vocês. Mas vocês não aceitam. Então o que eu quero pregar para os parados, para os cortados, para os largados, para os abandonados, para os condenados, para os pecadores, é que o amor de Deus é incondicional. Esse Jesus Cristo não está na CCB. Jesus Cristo não está na CCB porque o Jesus Cristo da CCB não perdoa certas coisas. E ele dá um alimento envenenado. Esse Jesus Cristo que está lá pregando, que está a cabeça da igreja, ele coloca a verdade, mas ele coloca uma pitadinha de pimenta. Essa pimenta é o orgulho. Então o povo olha, sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Nossa, mas Deus mandou a palavra, curou meu filho, curou minha tia, curou meu pai, curou minha mãe, levantou o enfermo, falou minha necessidade, contou meu futuro, foi o que aconteceu, aconteceu. Lá pregou, veio a palavra, cumpriu na minha vida. Então, sinais, prodígios, maravilha, faz cair fogo do céu, mas não é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio pregar amor e perdão. Ele não veio aqui pregar milagre. Ele fez lá os milagres. O milagre não é o suficiente para salvar ninguém. Tanto que Jesus fazia o milagre para o povo ir embora. Esse Jesus Cristo, que vocês que são massacrados pela congregação, vocês têm que entender que o Cristo, o Jesus Cristo que condenou vocês, não é o Jesus Cristo Filho de Deus, o Espírito. É um Espírito, não é homem, não é mulher, não tem barba com barba. Ele é invisível. Ele não conversa só com homens. Ele não põe no ministério só homens. Ele é cabeça de uma igreja invisível. Não é aquele Jesus Cristo que conversa trancado na porta do braço só com um homem, que fala meio um pro outro. Esse não é o Jesus Cristo verdadeiro, que só dá ordem para perseguir mulher. Esse Jesus Cristo é falso. O Jesus Cristo que é verdadeiro, para ele não tem homem e mulher, tudo igual, todo mundo é igual. O Jesus Cristo verdadeiro, ele coloca as palavras de Deus, tem a Bíblia, tem aquilo que não pode, aquilo que pode, tem o pecado. Olha, que é pecado. Jesus Cristo, ele mostra o que é o pecado. Mas não é porque você caiu no pecado que ele vai te lançar no fogo. Porque esse pecado que você vai cair, é só você pedir perdão e se arrepender que o Jesus Cristo perdoa. Quem não vai te perdoar não é Jesus Cristo que vai te perdoar. Quem não vai te perdoar é o Jesus Cristo ali que contaminou aquele povo. Que você vai na igreja, quem é pecador? Bom, quem é pecador não, né? Todos somos. Mas vocês podem olhar aqui no comentário, vocês estão vendo. A pessoa faz qualquer coisa na vida, é um problema. A primeira coisa que a pessoa pensa é o desprezo da Irmandade. Ninguém vai visitar, vira a cara. É isso. É isso. Não tem perdão. Perdoava tudo, ela não perdoa mais agora. Então, se você foi condenado, se você não foi perdoado, não foi pelo Deus Espírito, foi pelo Deus Homem. Aquele Deus Homem que só fala com o homem lá. Que perdoava tudo, não perdoa mais. Ora, se Deus perdoou a gente sendo pecador, será que Deus não vai perdoar nós agora sendo filho? Não tem sentido isso. E como é que fica a palavra de Deus? Se formos a Deus fiéis, ele será fiel a nós. E se formos infiel, ele permanece fiel. O Jesus da CCB, ele permanece infiel. Ele prometeu perdoar tudo e depois na hora que você cai num pecado grave, que o problema é os pecados graves que acontecem na vida de todo mundo, aí ele não perdoa mais. Aí não perdoa mais, né, então. Então você que foi massacrado, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um culto na tua casa, e você ali, você vai ter que seguir a Deus em espírito e em verdade. Não tem jeito. A denominação não vai te receber. Aqueles fariseus vão te olhar feio, não adianta. Ah, mas me tiraram a liberdade. Não tiraram liberdade nenhuma. Quem tirou a tua liberdade não foi Deus, foi o diabo. Quem tira a liberdade? Jesus Cristo não tira a liberdade de ninguém. Aquele que me procurar de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo é amor. Ele é amor. O amor tudo perdoa. Vamos ler na Bíblia, vocês gostam de ler, está escrito.
O amor tudo perdoa. A caridade, eu ia falar agora da caridade. O amor, né? Não estou falando quem tem amor. A pessoa pensa, eu tenho amor. Não, o amor não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se é. Deus é amor. A caridade é amor. Ou a caridade não se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, mas aquele Jesus Cristo da CCB que conversa com os homens à porta fechada no Brás, suporta tudo, suporta. Ele só não suporta gay, ele não suporta que a mulher corta o cabelo, ele não suporta que a gente vai na praia, ele não suporta que a irmã passa um batom, ele não suporta que os homens têm barba, ele não suporta que os homens usam bermuda, ele não suporta que a gente vai num baile, dançar com a esposa, ele não suporta que a gente faz nada, não suporta em televisão, não suporta que a gente critica, não suporta que a gente peca, não suporta que a gente cai no adultério, não suporta que a gente comete um crime, não suporta que os irmãos que se batizaram, que eram homossexuais, que só eles e Jesus Cristo sabiam, porque a fé para com Deus. Jesus Cristo aceitou ele. E quer dizer que Jesus Cristo, presente, não sabia que ele continuava homossexual. Aí ele continua homossexual, ele perdoou lá, mas não perdoa mais aqui, porque tem que sair então que esse é um Deus de duas caras. Um Deus tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele perdoa a gente sendo pecador, ele tem que perdoar nós como sendo filho. Porque é isso que ele prometeu. Estarei convosco até o final do tempo. Não, eu só vou estar convosco se você não pecar. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Então se você participou de uma igreja, que você foi massacrado, condenado, perseguido, cortado, ferido, desprezado, ah, mas eu fui dessa graça. Você não foi dessa graça. Você foi da graça CCB. Você conheceu Jesus Cristo da CCB. Eu estou apresentando para você um novo Jesus Cristo. Mas onde é que eu conheço ele? Você pega a tua Bíblia e você vai ler. Não precisa fazer culto comigo. Não precisa montar templo de R$ 1.000.000. Não precisa pegar esse R$ 1.000.000, gasta com os pobres, constrói casa para os irmãos. Tem um monte de irmão que não tem onde morar. Essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade não é ficar construindo templos bonitos para ficar chamando mais gente para o batismo, para ter mais ovelha para matar daqui 10, 20 anos. Isso daí não é. Isso é que sacrifício de tolo. O Jesus Cristo, o amor verdadeiro, a caridade, tudo suporta. Aqui não está escrito, tudo suporta menos o gay, menos o que tropeçou. Veja, não estou mandando aqui ninguém ficar no pecado. Eu só estou dizendo que as pessoas tropeçam, as pessoas caem, as pessoas pecam. E tem coisas que a gente não consegue se libertar da noite para o dia. E às vezes nunca consegue. Mas aí nós temos que ter um Deus que cumpre o pacto. O pacto é, você é fiel, Deus é fiel, você é fiel, Deus é fiel. Você é infiel, Deus é fiel. Ah, esse é um pacto verdadeiro. É com esse pacto que você tem que firmar a sua fé. E com isso você não vai encontrar na igreja. Por quê? Porque a igreja tem os seus dogmas. A religião, as igrejas querem transformar bons, maus, santos, pecadores. Jesus não. Jesus perdoa todos. Mas esse Jesus eu não vou aceitar. Porque se eu aceitar esse Jesus que o Adão está pregando, que está na Bíblia, eu vou ter que então dizer que então eu que faço tudo certinho, e aquele pecador ele vai salvar igual eu. Então eu vou pecar então. Então você é um orgulhoso. O que eu estou falando é aqueles que pecaram e estão arrependidos. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que agora, agora Jesus Cristo vai me perdoar mesmo, então eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Não estou falando isso. Vocês não distorçam as minhas palavras para confundir quem está me ouvindo. Eu estou dizendo que aquele que pecou e precisa de misericórdia, ele encontra. Se você pecou e você... Não, olha, eu realmente pequei segundo a palavra de Deus. Mas eu acho que eu fiz certo, mas eu estou fora do que está na Bíblia. Então eu quero pedir a misericórdia de Deus, que Deus não me mate, Deus não me despreze. E isso sim ver Deus Espírito de verdade. Agora você está esperando perdão. Você está esperando perdão da Irmandade? Sinto muito. E, infelizmente, você vai ter que escolher. Ou você serve o senhor ancião, ou o senhor do ancião, ou você serve Jesus Cristo. Porque o senhor ancião, na hora que ele te dá o ministério, ele vai falar que Deus te colocou. E na hora que você tropeçar, ele vai falar que Deus te tirou. Então Deus se arrependeu. Deus mudou. Você foi colocado no ministério para ser fiel a Deus. Se você for infiel, Deus tem que permanecer fiel, porque ele é Deus. Ele não volta a palavra dele atrás. Então ele banca. Por isso que Deus fez um pacto com Jesus Cristo, não fez com o homem. Porque sabe que o homem não pode bancar isso. Então quando você cai, então ao invés de Deus olhar para o teu pecado, ele olha para Cristo. Opa, pera um pouquinho, ele caiu. A justiça de Deus, que todos aqueles mandamentos estão na Bíblia, não pode cair sobre você. Por quê? Porque já tem alguém que morreu no teu lugar. Jesus Cristo. Mas é só para aqueles que se batizou? Aí você vai ter que usar então a tua inteligência. Você vai ter que ler Tiago 5, falar que ler caridade. A maior excelência do cristianismo, da graça de Deus, que não é nenhuma igreja, é a caridade. Está escrito fé, esperança e caridade. Mas a pessoa pode não ter fé, ela pode não ter esperança, mas ela tem que ter caridade. A maior delas
A maior delas é a caridade. Porque a caridade tudo suporta. Se você conheceu algum Deus que perdoa tudo, menos 2 ou 3 coisinhas, é um Deus falso. Porque ele não tem capacidade de perdoar isso. Sabe por que o diabo não tem capacidade de perdoar? Ele se transfigura em Deus. Mas na hora que chega o teste do perdão, ele não consegue. Aí a gente descobre que ele é o falso Deus. Por quê? Porque ele não consegue perdoar. Por quê? Porque ele está contaminado com aquela chaga mortal que derrubou ele do céu. Sabe qual? O orgulho. É o mesmo pecado da Irmandade. É tão orgulhoso que não consegue pecar, não consegue perdoar. Não, eu sei que todos somos pecadores, mas aqui está escrito na Bíblia que os gays, os adultos, os homossexuais, os que casaram de novo, o que caiu não vai entrar no céu. Então, esses são os pecados que estão na Bíblia. Mas Deus... Se você buscou Deus, Ele vai te perdoar. Aí você vai ter que escolher. O problema, sabe qual é o problema? É que tem muita gente que não aceita o perdão de Deus. Ele só aceita o perdão de Deus se for na CCB, porque no fundo ele também é uma idólatra. Você é um idólatra, né? Você está arrependido, você quer perder Deus, mas você quer lá na CCB. Vocês são amantes da CCB. Sem CCB, não tem perdão que resolva. Nem que Jesus Cristo aparecer para você. Ah, mas senhor, então o Senhor Jesus não me perdoou? Então me leva lá para o ancião para provar que o Senhor me perdoou. Tem que passar pelo ancião. Porque vocês estão dominados por esse espírito maligno que de colocar a CCB como uma idolatria. Se Deus falar com você que está perdoado, você não vai aceitar. Você quer ouvir da boca do ancião da CCB. Você quer ouvir lá do púlpito da CCB. Você quer o perdão lá dentro da CCB. Não basta Jesus Cristo aparecer para você em sonho e falar, seus pecados estão perdoados. Você não vai aceitar. Não basta você abrir a Bíblia e falar, seus pecados estão perdoados. Aquele que me procurar, que seja arrependido, de maneira nenhuma lançarei fora. Você vai fechar a Bíblia e vai lá para a congregação pedir a tua liberdade de volta. Porque você não aceita Jesus Cristo em espírito e verdade. Tem que ter CCB. Sem CCB, nada feito. Não, eu confio em Cristo, minha fé é em Cristo, mas tem que ter CCB. Você não consegue aceitar Cristo na tua casa sem CCB. Sem o mundo CCB. Sem a glória do culto, a glória da pregação. Você não consegue. Mesmo que você tenha que passar aqueles atos malignos de desprezo, tem que ver abominação assolando o templo, com nepotismo, com massacre de almas. Para você tem que estar lá, porque para você é idolatria. É que nem aqueles idólatras que vocês tanto condenaram os católicos, né? Tanto vocês falaram da idolatria, que dos anos 70 e 60, mas vocês quebravam, vocês falavam da idolatria dos católicos. E agora vocês estão aí. Vocês idolatram o Franciscão, idolatram os templos, vão na internet, aí tem a internet para expor vocês. Nada que faz em oculto não será revelado. Toda a idolatria que vocês teve esses 100 anos, agora o povo está vendo, as outras igrejas, pô, mas esse não é o povo que pregou contra nós, contra o dízimo, quando as nossas igrejas, tudo seita, que só eles são crentes, estão ali, tira foto com o templo da CCB atrás, né? Pano de fundo CCB. Tem uns que mandam mensagem aqui no grupo do WhatsApp, que a gente tem, eles colocam hino de fundo, hino só da CCB. Ah, eu aceito o perdão de Cristo, mas tem que ter o aval do ancião, né? Sem o aval do ancião você não vai aceitar. Vocês não vão aceitar Jesus Cristo sem a CCB. Eu aceito tudo, mas da CCB eu não largo. Então vocês não conheceram o verdadeiro Jesus Cristo ainda. Mas vão conhecer porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado no tempo da idolatria. Toda vez que o povo começou a idolatrar alguma coisa, Deus vai e destrói. Ah, não, porque o povo da Babilônia também, lá antigamente, o povo romano, o povo da Babilônia, eles tinham uma coisa que eles falam que o povo da CCB fala. Nós somos fortes. Quem é como nós? Quem tem tantos templos? A maior igreja do mundo, a maior orquestra, os hinos mais lindos, a irmandade, e outros se orgulham. Estou na CCB porque é a igreja que mais se aproxima, é a que mais se aproxima da palavra de Deus. Ele, eu sinto paz, eu sinto alegria. Mal sabe ele que ele está bebendo o coquetel. Tá tudo maravilhoso, né? Porque não se esqueça que o diabo não perdeu tudo que ele ganhou lá do céu, porque os dons de Deus Pai são sem arrependimento. Tudo que ele tinha no céu, ele continua. Porque Deus não tira. Quem tira a liberdade é o ancião, é o falso Cristo. Deus não, o que ele dá, ele permanece fiel. Só que tem um probleminha, o diabo, ele serve, ele faz tudo perfeito, né? Mas ele serve aquela dosezinha de orgulho. Aí a pessoa vai se contaminando. Olha que orquestra. Aí olha, aquela igreja tem banda, aquela igreja tem coisa errada, aquela igreja tem umas coisas estranhas e fica julgando. Ele pega estudo bíblico, não para ele, pega para julgar o outro. E não consegue perdoar. Porque ele está com uma chaga mortal. É que nem o diabo não consegue perdoar. Para você desmascarar o falso Cristo, você tem que fazer o teste do perdão.
tudo é bonito, milagres, profecias. Olha, aquele irmão profetizou, cumpriu. Nossa, caiu um culto glorioso. Deus falou na minha necessidade. Você faz o diabo, ele pode fazer aquela glória, porque ele tinha glória no céu, ele faz aqui também. Aí você faz o testezinho. Só tem um teste que o diabo é reprovado. É o teste do perdão. Por causa do orgulho. Porque quem é orgulhoso não perdoa. Só existe isso. Você quer saber se o cabeça de uma igreja é Jesus Cristo? É que não foi dito uma vez. A caridade no coração do povo. Esse é o vínculo, não é o orgulho. Se você está no meio de um povo que é orgulhoso, que despreza, que condena, que não perdoa, que abandona na estrada seus próprios irmãos, alguma coisa está errada. Você tem que olhar os efeitos, não o milagre. Ah, o irmão Ancião pregou a minha vida inteira, ninguém sabia qual é o meu passado, o meu futuro. Ele pregou, se cumpriu, caiu fogo do céu, grandes milagres, eu sinto paz, sinto alegria. Mas você tem que olhar, não é, você não tem que olhar, você tem que olhar o que? O efeito colateral. Você tem que olhar o que efeito está causando na Irmandade. É uma Irmandade que tem a caridade no coração? Jesus Cristo é a cabeça. Onde o Espírito Santo tem liberdade e é a lei. Porque onde o Espírito Santo está, onde há liberdade, o Espírito Santo opera. Onde não há liberdade, o Espírito Santo opera. Tá, tem que obedecer ao Santo, então não tem liberdade. E a caridade do coração do povo. Se você está lá num povo fofoqueiro, orgulhoso, metido a besta, soberbo, então você tem que entender que esse povo está bebendo do cálice, do cabeça da igreja. Tudo é maravilhoso, tudo é bonito, milagre, tudo. Só que tem uma dose de orgulho no meio. Que é a chaga mortal. Aí você faz o teste, você analisa. Eu estou numa igreja cristã? Você tem que olhar o comportamento do povo. A doutrina é perfeita, os milagres são perfeitos. Deus opera, é tudo maravilhoso. Só que o povo é orgulhoso, então está bebendo do maior pecado que você poderia cometer. Não é ser gay, não é ser adulto, que é no adultério e buscar do perdão, óbvio. Pode ser o pecado que for, mas tem o maior pecado, que é aquele que não, olha, só muita misericórdia de Deus para você cair desse trono de Satanás, que é o orgulho. Vocês estão muito focados no sexo. Vocês estão muito focados na CCB. Vocês estão bebendo do orgulho, vocês não estão vendo, vocês não estão me ouvindo, que vocês, amantes da CCB, amantes do templo, amantes do ancião, amantes da glória de estar aqui meio daquele povo maior, você acha que aquele povo é tua família, até onde é que você cair, aí você vai conhecer o amor da CCB, o amor, o orgulho. Ah, eu não posso te visitar, irmão. O irmão fumou, a irmã botou calça comprida. Aí atravessa a rua. Então o povo está contaminado. Então você que já caiu, já foi derrubado, você tem que analisar quem te condenou. Foi Deus? Ou foi o Deus da CCB? Porque o verdadeiro Deus é amor, misericórdia, perdão. Pode pensar, pegue na Bíblia na internet e rastreie. Amor. A palavra amor praticamente só aparece no Novo Testamento. Amor de Deus. Geralmente só fala de justiça, condenação, hoje é amor. O amor, tudo suporta. Se você conhecer um Deus que suportava tudo, menos alguma coisinha que envolvia um perdão maior, então você já não estava lidando com Cristo, estava lidando com o falso Cristo. Que vocês podem ver que ele também faz prodígios, ele também cura, ele também faz milagre. Mas vocês não estão conhecendo o verdadeiro Cristo. Por isso que tem essa confusão, esse caos na igreja. Porque vocês não querem o verdadeiro Cristo. Sabe onde é que está o verdadeiro Cristo? Onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Vocês querem estar onde está 200, 300, 2 milhões, 4 milhões. Vocês não aceitam, vocês são amantes do templo. E vocês estão bebendo do cálice do maligno e vocês vão pagar um alto preço. Só muita misericórdia de Deus para vocês entenderem que com o juízo com que você julga, que você está hoje na Irmandade, você está julgando, né? Você também vai ser julgado, porque a Irmandade também vai te julgar. Você vai cair. Talvez, por muita misericórdia de Deus, quando você cair, porque muitos caídos conheceram o verdadeiro Cristo. Porque Jesus Cristo está lá para os caídos. Então, ele conhece Jesus Cristo lá no fundo do poço, dá para se conhecer Jesus Cristo melhor do que lá nos templos da idolatria. Quando você cair, talvez você conheça o verdadeiro Cristo. Você vai precisar, viu? Não se preocupe. Vocês que são amantes idólatras de templo e de igrejas. Quando vocês caírem, que vocês beberem do próprio veneno, podem procurar o verdadeiro Cristo. Vocês vão precisar. Porque vocês não vão encontrar misericórdia nesse povo. E quando você mais precisar,
você vai encontrar um Deus que tudo perdoa, que tudo suporta, do pecador, muito mais dos seus próprios filhos. Sabe o que você vai precisar? Nada. Só crer, pedir misericórdia, se arrepender, seguir tua vida e crer em espírito e em verdade. Porque vai chegar um tempo que hoje que você que está julgando, você também vai cair. E você vai beber do próprio veneno com que você julga hoje. Você julga os outros, mas um dia você vai cair. Porque o facão vai passar em você. Aí você vai se lembrar dessa pregação. Mas não se preocupe, viu? Que Deus vai ter um Jesus Cristo que você não conhece te esperando. Tem um Jesus Cristo lá no fogo, no abandono, nas casas abandonadas, no desprezo, na solidão, que está se manifestando lá, aparecendo para muitos que estão, que está aparecendo para você hoje que está me ouvindo. Se você quer aceitar Jesus Cristo verdadeiro, tem que adorar Espírito em verdade. Agora, se você é amante de templo, você vai ter que voltar para os braços daquele Jesus ali, até que a gente põe você para fora. Aí quem sabe você conhece o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus tudo suporta, tudo perdoa. Ah, perdoa tudo, mas não perdoa. Tem coisa que não é assim, né, irmão? Mas você já sabe que não é o verdadeiro Deus. Tá bom? Caídos, parados, feridos, abandonados, esquecidos. Vão procurar o verdadeiro Deus que vocês vão encontrar, viu? Aquele Deus que botou você para fora do templo não era o Deus verdadeiro. Ele tinha a aparência de Deus, sentava no lugar de Deus, fazia prodígios 10 maravilhas, mas não era Deus. Segundo Tessalonicenses 2. Vai ler que você vai ver de quem que eu estou falando. Tá bom? Um abraço. Fiquem com o Deus verdadeiro, tá? Não com o italiano.